Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com a nossa aula. Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre renderização, tá? Então, aqui no Blender nós temos diversas configurações aqui para fazer o nosso render, tá? Então nós estamos utilizando aqui o nosso renderizador Cycles, tá? Nós temos a Eevee, tá? Se você não conhece, a Eevee é um renderizador em tempo real, muito bom, tá? Ele renderiza praticamente tudo aí em tempo real. É um resultado muito bom, porém o Cycles é melhor, tá? Ele tem um resultado mais realista. Então nós vamos utilizar o Cycles e eu vou mostrar para vocês algumas configurações. Então, a primeira coisa aqui que nós temos que perceber no nosso render é quando a gente vem aqui no nosso Output Properties, é o tamanho do nosso render, né? Então aqui nós podemos alterar a resolução do nosso render. Por exemplo, eu posso colocar isso daqui em 4K. Então é o que eu vou fazer. Eu vou renderizar essa imagem em altíssima qualidade. Então eu vou colocar aqui vezes 4. Na verdade não é vezes 4, né? Vezes 2. Vou colocar aqui 1920 vezes 2. Isso. E aqui também vezes 2. Agora nós temos a qualidade aqui de 4K, né? E aqui em 100%. Se nós colocarmos 50%, ele volta para 1080. Então, aqui nós temos 4K. Nós vamos voltar aqui para o nosso Render Properties e nós vamos mexer nas configurações. Então, aqui no Sampling, é basicamente a qualidade que vai ser o seu render. Você consegue perceber aqui, ó, que está com esse granulado, tá? Então, quanto maior esse número aqui, melhor vai ser o seu render, porém mais lento também. Então, eu recomendo que você deixe isso daqui até uns 256 por aí, tá? Se você não quiser renderizar em 4K, também você não precisa, tá? Eu estou renderizando aqui só porque eu já vou utilizar essa imagem mesmo e para mostrar para vocês algumas coisas. Então, você pode colocar aqui nessa aba o quanto você quiser, porém já sabendo que vai demorar mais, né? Então eu vou colocar aqui no meu 512, tá? Então vai ser um sampling alto aqui, mas você deixando ali em 128, 256 já vai ficar bom. Aqui no Light Paths, essa função aqui é muito interessante, porque a gente mexendo aqui, a gente pode alterar completamente a velocidade do nosso render. Então, por exemplo, aqui é quantas vezes a luz vai rebater, tá? Quanto maior esse número aqui, é mais realista, tá? Porém, por exemplo, nós não temos nenhum objeto transparente na cena. Então eu posso tirar a transparência aqui, ó. Tá? Nós não precisamos desse valor. Não tenho transmissão, tá? Então não tenho nenhum objeto emitindo luz aqui. Eu posso deixar esse valor aqui em 2, por exemplo, tá? Não vai afetar a qualidade aqui do meu render. Se afetar, a gente pode voltar um pouquinho. O Diffuse e o Gloss é a cor e a reflexão. Então, esse daqui eu vou deixar em 4. E aqui eu posso diminuir para metade aqui, que também vai ficar bom. Tá? Então, eu não preciso deixar esses valores tão altos. Aqui, nesse Caustics aqui, ó, eu posso tirar, tá? Esses dois Caustics aqui. Ó. O Caustic é o quê? É aquela sombra, aquela cor que faz quando você tem um objeto transparente. Tá? Você pode até deixar aqui, se você quiser, né, Reflective Caustic, porque esse daqui é aquele efeito de, por exemplo, a luz bate aqui no verde, né, bate aqui na bola e rebate aqui no verde. Então fica um pouquinho do laranja aqui, por exemplo. Então é muito interessante, tá? Então eu vou deixar esse daqui ativo. Vamos fechar essa aba aqui de Light Paths. Volumes a gente não vai mexer. A gente vai vir aqui direto para a aba Filme. Tá? Aqui no filme, nós podemos colocar o fundo transparente. Tá? Então aqui eu só estou mostrando basicamente para vocês verem, mas a nossa imagem está 100% enquadrada aqui, então não vai fazer diferença esse objeto, só vai demorar mais o nosso render. Então eu vou deixar desabilitado. Vou vir aqui na aba de Performance e aqui vai depender da sua placa de vídeo, tá? Ou da sua CPU. No caso da minha, eu sei que eu posso colocar 512 por 512. Quanto maior esse número, mais rápido vai ser seu render. E também, você vai perceber, eu vou clicar aqui em Render, vou deixar aqui em 32, só para você entender.
Vou clicar em Render. Você percebe que ele vai fazendo uns quadradinhos bem pequenininhos, tá? É aquele valor lá, é aquele valor de 32. Se eu colocar um valor maior, por exemplo, 512 por 512, você vai perceber que vai ser bem maior esse quadrado. Ó, ele já vai fazer aqui, ó, uma parte bem maior mesmo. Então, vale a pena você deixar no máximo possível aí. Porém, como eu disse antes, deixa eu fechar aqui. Como eu disse antes, também depende da sua placa de vídeo. Eu sei que a minha placa de vídeo eu consigo fazer isso aqui e você pode ir testando. Uma coisa que eu recomendo é você ir sempre aumentando, multiplicando, né? Então, de 64 para 128, de 128 para 256, de 256 para 512. Sempre utilize esses números, tá? Porque funciona melhor, tá? E agora nós vamos vir aqui na aba de Color Management. Nessa aba aqui, no nosso Blender 2.81, nós temos essa opção aqui de Filmic. E é exatamente ela que nós vamos utilizar. Por quê? Se eu voltar aqui para o Standard, você vai perceber aqui, ó, eu vou fazer um render na região aqui, ó, só para você entender. Então, vou colocar aqui e vou fazer o render. Só para você entender o que eu estou falando. Você consegue perceber que aqui a gente começa a perder um pouco de detalhe de uma bola para outra. Por quê? Porque está estourando, tá? Está passando do limite do branco aqui. Quando a gente usa esse Filmic aqui, você percebe que a gente recupera detalhe. O que isso acontece? Deixa eu apertar aqui Ctrl Alt B. Isso, Ctrl Alt B. Se eu coloco no Filmic, eu ganho alguns detalhes e perco um pouco do contraste, né? Então, é como se você estivesse usando o log de uma câmera. Se você conhece um pouco sobre câmera, você vai saber do que eu estou falando. Que é basicamente uma gama sem contraste para você utilizar, tá? Então, eu recomendo que você deixe no Filmic. E aqui você pode colocar contraste alto. E aí você não perde detalhe. Tá? Então, você pode colocar um contraste médio, se você quiser mexer depois. Ou um contraste muito alto, por exemplo. Eu vou deixar aqui no contraste médio, porque depois eu quero mostrar para vocês também um pouco de pós-produção, tá? Ok, vamos deixar aqui e vamos para outra aba aqui. Output, já mexemos aqui na resolução. Por enquanto nessa aba é só isso. Vamos para a próxima aba aqui, que é View Layers. Nessa aba aqui, eu vou deixar para vocês aqui, ó, o Denoise Data, tá? Que eu vou mostrar para vocês uma das funções novas do Blender, tá? Muito interessante esse Denoise Data. E vou colocar aqui no Cryptomate, vou colocar aqui Object. Então, nós vamos ter aqui uma seleção depois para a gente poder fazer. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, nós temos aqui Object. Aqui no Filter está tudo habilitado, tranquilo. E aqui nós temos a opção de Denoise. Essa opção de Denoise eu vou mostrar para vocês aqui. Vou deixar meu sampling mais baixo, tá? Vou deixar aqui 32, só para vocês entenderem. E vou colocar a função do Denoise. E vou deixar aqui também menor, só para a gente fazer um teste, só para ficar mais rápido. Vamos colocar o Denoise aqui. E vamos ativar. Vamos renderizar. Para renderizar, basta vir aqui em Render e apertar aqui, ó, Render Image, ou apertar F12. Você consegue perceber que o Denoise ele fica com essas falhas aqui e depois o Blender tenta dar uma arrumada, tá? Então ele tenta tirar esse noise aqui, ó, que acontece com esse Denoise, só que você perde detalhe, ó. Você consegue perceber que você perde um certo detalhe, tá? Fica bom, tá? Mas não é o ideal, né? O ideal é que você arrume o sampling mesmo, tá?
Mas ok, a gente tem aqui um bom resultado, mas nós vamos tirar esse denoise aqui porque eu quero mostrar para vocês o outro denoise ainda. Então eu vou deixar aqui em 128, tá? Vamos renderizar aqui só para a gente ver como que a gente vai ficar. 128 ficou muito bom, vou diminuir mais ainda, vou colocar em 32 aqui e vou renderizar. Ok, aqui nós conseguimos perceber que nós temos uma imagem bem ruim aqui, tá? Então, se a sua máquina não for muito boa e você não tiver como fazer um render muito pesado, igual eu vou fazer, você pode utilizar isso aqui, ó, utilizar o sample embaixo, e aí você pode vir aqui, ó, vou fechar essa aba aqui, e aí você pode vir aqui em Compositing, tá? Essa aba aqui de composição, e clicar aqui em Use Nodes, tá? Como a gente utilizou anteriormente, a gente tinha utilizado aqui o... cadê? A gente colocou aqui, ó, por exemplo, denoise in data. O que isso significa? Que nós temos um node aqui, ó, vou colocar aqui viewer. Eu vou mostrar para vocês tudo isso, tá? Então, não se preocupe. Então, aqui no fundo nós temos o node, né? O node não, desculpa. Nós temos a nossa imagem e nós temos a opção aqui, ó, de saída. Isso daqui é o nosso render, tá? Então, é todos os canais que a gente liberou aqui. Então, por exemplo, você pode vir aqui, ó, e apertar Shift A e colocar aqui noise, por exemplo. Então, vai vir o denoise aqui, ó. Então, aqui nesse denoise, a gente pode pegar a imagem. É uma nova função do Blender, essa daqui. Muito boa. E a gente pode pegar aqui denoise normal e colocar aqui. E colocar aqui denoise albedo. E colocar aqui. E colocar esse daqui aqui para a gente visualizar. E olha o que aconteceu. É quase que uma mágica isso daqui, tá? Não sei que magia é essa, mas com 32 de sampling a gente conseguiu limpar a imagem. E com uma qualidade absurda, tá? Então, ó, a gente consegue limpar a imagem com uma qualidade muito, muito boa. Então, olha, a gente consegue com uma qualidade excelente aqui, ó, a gente consegue... Vou tirar o denoising aqui, por exemplo, nessa parte de cima. Na verdade, tirar o denoising de tudo, né? Olha a diferença. Tá assim o nosso render. Então, a gente renderizou com 32 samplings, aqui, ó. 32. E com esse node aqui de denoise, porque a gente ativou lá, a gente liga ele aqui, dá um tempinho aqui e pum! Ele faz a mágica acontecer. Então é incrível, 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 incrível. Não sei nem descrever como isso aqui é incrível. Muito bom mesmo. Então, você pode utilizar dessa forma, tá? Utilizando os viewers. E aí, como que a gente faz? A gente pode pegar esse denoise aqui, tá? Essa saída do denoise, e colocar aqui no Composite, tá? Então, eu vou refazer aqui, porque eu não mostrei uma coisa. Então, quando você renderiza, você tem aqui os layers, né? E o Composite. Se você mexer em qualquer coisa aqui, ele não vai alterar. Por quê? Porque ele está diretamente no Composite. Aqui nós estamos apenas visualizando. Então, eu vou adicionar aqui um node de Viewer. Então, Shift A e eu venho aqui Viewer. E aí eu coloco ele aqui, ó. Entre a linha aqui, ó. Na verdade, eu arrasto a imagem para cá. E aí a gente consegue ver a imagem no fundo, tá? Para você mexer a imagem aqui no fundo, você tem que apertar o V. E aí você dá o zoom out. Para você dar o zoom in na imagem, você aperta Alt V. E para mover a imagem, você aperta Alt e botão do meio.
Aqui é um pouquinho diferente a manipulação, mas não é nada difícil. Aí aqui, tudo que a gente fizer, a gente precisa passar por esse viewer aqui para a gente visualizar. Então, nós precisamos, por exemplo, adicionar o node de denoise. Então vamos lá, denoise. Estou fazendo novamente para você entender certinho. Pode colocar aqui no meio dessa linha, já ativou. E agora nós podemos vir aqui ó, em denoise normal, ativar aqui no normal, e denoise albedo e colocar aqui no albedo. E nós já temos o nosso denoise funcionando muito, muito bem aqui. Ok, funcionou bem legal. E para a gente exportar essa imagem, a gente pode clicar aqui nessa image e colocar aqui no composite. E agora nós precisamos voltar aqui para o nosso render viewer. Então, vamos colocar aqui view render. Esse daqui está o render result. Não sei exatamente por que ele não veio para cá as alterações. Vamos renderizar novamente. Acho que é melhor. Então, vou clicar em render. E aí ele já vai estar com os nodes feitos ali. Tá? Render result. Vamos ver se ele já vai funcionar com o nosso albedo. Nosso denoise. E agora sim, funcionou. E para nós salvarmos essa imagem, basta a gente vir aqui em Image, Save As. Tá? Eu não vou salvar ainda porque tem algumas coisas que eu quero arrumar. Então, vou voltar aqui. A gente perde um pouquinho de detalhe, tá? Mas nada demais. Tá? Então, vamos voltar aqui. Eu vou fazer um render um pouquinho melhor. Então, vou voltar aqui para o meu layout. Vou colocar aqui esse render em 512. Você já vai ver que vai demorar muito mais. Vou colocar aqui em 4K. Ok. Está feito aqui. Vamos ver se está tudo certo. Ok. Nós colocamos o CryptoMate aqui em Object. Vou salvar, né? Uma coisa que eu quero mudar, que eu já percebi aqui, que eu não gostei, é esse material do taco, da ponta do taco aqui. Tá? Eu vou renderizar só essa parte aqui, ó, do taco e dessa parte aqui, só para a gente ver como é que tá. Para isso eu aperto Ctrl B. Aí eu seleciono aqui ó, a parte que eu quero renderizar apenas, só para a gente ver, e clico em Render. Ele vai renderizar aquela parte ali e fica muito mais rápido, né? O render. Ok. Essa parte aqui dá para ver legal. Então, vou cancelar aqui. Vou apertar Alt B, Ctrl Alt B, aí ele volta tudo. Eu vou mudar esses materiais aqui. Então eu vou clicar aqui no GIS. Eu vou alterar um pouquinho. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui para minha Shader Editor. Vou aumentar um pouquinho ainda aqui esse normal. Então eu vou colocar aqui em 4. Acho que já vai funcionar bem. E da ponta do taco também a mesma coisa. Ponta. Vou alterar aqui para ponto 9. E aqui, esse daqui do couro, eu também vou aumentar o normal dele. Vou colocar aqui em ponto 6. Para a gente ter mais detalhe aqui nessa parte. E vou colocar mais reflexão, porque ele está sem reflexo aqui, ó. E o couro geralmente ele é bem brilhante, né? Então vamos colocar reflexo aqui, ó. Então a gente vai ajustando, né? Vai vendo, vai renderizando aí para a gente ter uma ideia. Vou voltar aqui para o meu material. Então a gente também está perdendo um pouco de detalhe, porque a gente está com depth of field, né? Que a gente está com um pouco de, como fala, de desfoque, né? Então esse desfoque está fazendo a gente perder
a gente perder detalhe, né? Mas ok, vamos adicionar aqui e vamos voltar para o render para ver como é que fica. Vir aqui em render, eu acho que ficou muito melhor assim, então vamos apertar Ctrl Alt B, voltar aqui. Acredito que ficou legal, acho que ficou muito bom. Vou aumentar o meu sampling aqui, né? Não sei se eu já tinha aumentado, aumentei. Ok, e agora vou renderizar esta imagem, tá? Então, basicamente eu venho aqui e Render Image, vou fechar aqui. Bom, pessoal, então nossa imagem foi renderizada. Essa imagem aqui para renderizar em 4K com 512 samples demorou 15 minutos e 45 segundos, tá? Então, demora, né? Demora um pouco. Então, quanto mais você aumentar os samples, mais vai demorar, porém, a qualidade vai ser muito melhor, tá? Então, ó, uma imagem 4K, excelente aqui, tá? Então, nós podemos ver aqui, ó, que nós estamos no nosso Image Editor, né? Então, eu posso fechar aqui, por exemplo, vir aqui no meu Compositing. Aqui, ó, na minha timeline aqui, eu posso mudar para Image Editor. E aqui eu posso ver o render. Então, vamos ver aqui onde que está nosso render. Aqui na nossa aba aqui, ó, vou colocar aqui Render Result. E aqui nós temos o nosso render. E já está ativo aqui, ó, no nosso Render Result, o nosso node aqui de limpeza, né? Então, o nosso node de noise, né? Então, vamos colocar aqui, ó, só para você ver a diferença. Então, ó, nosso node de noise está ativo aqui já, ó. Então, eu vou colocar ele aqui no nosso composite e você já vai ver ele atualizando aqui, ó. Ok, fez a atualização aqui, ficou muito bom. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que se chama CryptoMatch. Lembra na hora que a gente estava selecionando aqui os nossos passes e eu falei para a gente ativar o nosso CryptoMatch? Então, essa imagem aqui, a gente já pode até salvar ela. Eu posso clicar aqui em Image, Save As, e aí você pode criar uma pasta aqui. Eu vou criar uma pasta chamada Render. Vou clicar aqui e vou colocar Render 1. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou tirar a compressão aqui para não ter nenhuma compressão. E vou colocar aqui 16 bits para ficar a máxima qualidade possível. Então vou salvar. Ok, salvei minha imagem. Vou até conferir, né, para ver se está tudo certinho. Vamos vir aqui na pasta. E nossa imagem está feita. Porém, se nós quisermos alterar alguma coisa no Photoshop, fica muito difícil, tá? Porque nós não temos as máscaras. E o CryptoMatch é exatamente para isso. Então eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Para ele funcionar, nós podemos adicionar, por exemplo, tá vendo que nós temos aqui, ó, Crypt Object. Nós temos 3 aqui, né? Então eu vou adicionar um node de CryptoMatch. Eu vou clicar aqui e adicionar o node CryptoMatch. Então, muito simples aqui, eu vou adicionar Image1 aqui, né, Image. Eu vou tirar o backdrop aqui só para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, no Image, o Crypto0 aqui, ó, e só colocar aqui na sequência, ó, sem segredo algum. E aqui eu vou apertar Ctrl Shift e clique, só para a gente ver. Então, vou colocar novamente o backdrop, só para a gente ter ideia do que está acontecendo. Então, nosso CryptoMatch, a gente escolheu aqui Object, né? Ele vai atualizar aqui para a gente. Então, vamos ver. Ele não apareceu nada. Nós podemos clicar e com Shift ir clicando várias vezes, né? E aí ele vai dar essa imagem estranha aqui para a gente. Isso daqui é o nosso CryptoMatch, tá? Isso daqui é a nossa máscara. Isso daqui que vai nos ajudar muito
na hora de fazer uma composição no Photoshop, por exemplo. Então, é muito importante que a gente exporte esse CryptoMate aqui, tá? A gente consegue fazer umas composições bem bacanas com ele. Então, por exemplo, a gente pode salvar esse pique aqui. Vamos ver como é que ele está os outros. O Mate não está aparecendo. O Image também não vai aparecer nada, né? Vai aparecer apenas no pique aqui. E a gente pode exportar essa imagem. Então, eu posso pegar esse pique aqui e colocar aqui no Composite. E ele vai vir para cá, né? Essa imagem vai vir para cá. Então, com a imagem aqui, nós podemos clicar aqui em Image e Save As. E você pode colocar aqui como máscara. Ok, salva. Vou salvar sem compressão também, 16 bits, só para a gente ficar com a mesma função aí. Então, vamos salvar aqui. Nosso render final já está feito, né? Na verdade. E agora eu vou mostrar na próxima aula um pouquinho sobre composição, sobre como você utilizar essa máscara aqui para você fazer alguns ajustes e tudo mais. Beleza? Então é isso aí, valeu e até a próxima aula.